Está no ar o núcleo da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Esse núcleo trata exatamente de apresentar os diversos programas que estão na nossa grade de programação. Eu quero saudar você que assiste a TV Comunitária no canal 6 da Claro Net. E você pode também assistir a TV Comunitária quando estiver fora do Rio, através do site, ou se você estiver na rua, no seu celular, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. A programação da TV Comunitária está aqui exatamente para abordar os diversos assuntos que interessam à comunidade do Rio de Janeiro, aos trabalhadores e toda a cidadania. E é nesse sentido que eu tenho a satisfação de receber mais uma vez, quase que reinaugurando aqui o estúdio da TV Comunitária após a pandemia, pelo menos é a primeira entrevista que eu faço aqui nos estúdios novamente. Nós estamos no mês de setembro de 2022 e recebo aqui o pessoal do Talentos da Favela na TV, que é um projeto que nós vamos explicar aqui através do Marcelo do Vale, que é idealizador, apresentador e diretor, e também da Fabiana Brito, que é apresentadora do programa. Nós vamos trocar uma ideia aqui e apresentar qual a ideia desse programa, o que ele traz para a comunidade, quais são os desafios e como esses dirigentes do programa estão vendo essa atividade que eles desenvolvem. Obrigado aí pela presença de vocês. É a segunda vez que a gente entrevista falando dos projetos, em particular do Marcelo. E aí, Marcelo, tá tudo bem? É com muito prazer meu retorno aqui aos estúdios da TV Comunitária e muito engrandecido em receber o convite, seu Moisés, que nós estivemos em 2018 aqui nesse mesmo estúdio, em outra ocasião, e desta vez vem comigo Fabiana Brito. Estamos apresentando o programa Talentos da Favela na TV. E é um projeto que foi com muito afinco, muito esforço, que conseguimos a seleção no edital FOCA da Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Cultura, né? E ficamos muito felizes em poder estar realizando esse projeto dentro do Complexo do São Carlos e por um período de 6 meses de exibições junto aqui à TV Comunitária, todos os sábados, às 16 horas. Muito bem, Fabiana. E quais são os desafios desse trabalho de apresentação de um programa que entra assim, nos detalhes sobre os projetos sociais que acontecem no São Carlos? Obrigado por sua presença. Eu que agradeço. O primeiro grande desafio foi virar apresentadora, né? Porque eu não tinha nenhum pensamento sobre isso, né? Foi realmente um desafio bem grande. O outro grande desafio, que apesar de morar dentro da comunidade, né, de ter nascido lá e tudo mais, eu não conhecia nem a metade, né, do complexo em si. Muito menos as pessoas, né, que estavam lá. E foi muito bom, né, para conhecer todo mundo, conhecer os locais, que tinham locais lá que realmente eu nunca tinha passado na vida, né, e entrar mais, né, ir além, né, do meu mundinho ali dentro, foi muito legal. Foi um desafio e muito bom, muito gostoso. Pegando esse gancho aí que ela falou do São Carlos, vamos falar para o pessoal aí, porque a TV Comunitária pode ser assistida no Japão. Sem dúvidas. Em Londres, em qualquer lugar, no Rio de Janeiro, claro, no Brasil todo, porque nós estamos além do canal C, nós estamos também na internet e tal. Fala um pouco do São Carlos. São Carlos, pelo menos, me vem logo à mente, certo? Quem? Um cantor, né? Gonzaguinha. Mas tem muito mais. Como é que é? Qual o tamanho? Me fala um pouco sobre o São Carlos. Abrange que região da cidade, qual a quantidade de habitantes. Não precisa de ser nada exatamente que o IBGE definiu, mas é uma ideia que vocês tenham
lá da comunidade? Assim, voltando um pouco à história rápida, né? Vem daquela fase das habitações populares, conforme o Rio foi crescendo aí no início do século XX, 1900. Lá de Pereira no que expulsou Pereira todo mundo, fechou os cortiços. Parte desse pessoal foi para Providência, né? E também migraram ali para o Complexo São Carlos, que se formou ali essa comunidade. E tem muita história, como você comentou, sobre o Gonzaguinha, né? Tem o Luiz Melodia, tem o próprio Dominguinhos, né? Então, muitos artistas ali, é um celeiro e o berço do samba, né? Sim. Há uma polêmica, você sabe, né, sobre essa questão do berço do samba e tal, mas realmente um dos lugares é ali, exatamente. Sim, a referência. Né? Agora, geograficamente, estação do Estácio, não é isso? Sim, metrô do Estácio, mas metrô ele pega, Estácio, ele mas pega Rio Comprido, Catumbi e o Estácio mesmo ali. Cidade Nova, né? Ele pega bem, fica no meio de mais ou menos esses três bairros. Né? E a gente tem ali mais ou menos em torno de uns 20 mil habitantes dentro da comunidade. Então, qual foi a repercussão? Como é que você avalia a repercussão desse trabalho que vocês desenvolvem de realçar, trazer à tona esses talentos da favela, como você tem aí na sua camiseta e é o nome do projeto? Exato. Então, eu praticamente nasci na rua de São Carlos, né? Então, minhas origens começaram ali, né? Então, com muito prazer estar realizando esse projeto dentro do complexo, né? Que é aquilo que a Fabiana comentou. Muitas pessoas você não tinha a menor noção e a gente, conforme vai realizando o projeto, você vai descobrindo cada vez mais talentos. Aí chega uma hora, não vai parar. Um dia desses nós tivemos um programa que já foi exibido que tinha um cantor lírico autodidata, poliglota. Foi exibido no programa. Então, assim, nem eu nem ela tínhamos conhecimento que havia essas pedras preciosas dentro da comunidade. E ele cantou, fez uma parte. Temos a livreteria, que é a Juraci Nascimento, é uma livreteria que funciona no interior da residência de uma das atrações, um dos personagens que estiveram também na grade do programa. Professora de balé. Professora de balé. E como é que é, Fabiana, esse garimpo? Vocês que moram na comunidade, que nasceram na comunidade e tal, não conhecem, a gente e, em geral, a população do Rio conhece ainda menos. E esse projeto de vocês é muito importante porque traz à tona esses talentos. Como é que é feito esse garimpo? Conta um pouco aí o que por trás. Tem um boca a boca, né? Tem o grande boca a boca, a verdade foi essa, foi um grande boca a boca. A gente conheceu através até da livreteria, né, que foi o Guilherme, que foi o nosso primeiro... estreia, né? A nossa estreia. Através dele, a gente tem, dentro do São Carlos também, o São Carlos Ativo, que é um grupo de jovens, né, da comunidade, que se reuniram para fazer campanhas e fazer coisas que não chegam, né, dentro da comunidade, coisas de fora que eles quiseram trazer para dentro, né, da comunidade. E a partir deles, como eles conhecem muito, né, a partir agora da pandemia, né, eles foram muito ativos dentro da comunidade e eles conheceram muita coisa. E a partir deles foi o maior boom, que eles vieram trazendo e mostrando pra gente as pessoas que eles conheciam. E aí, depois disso que a gente começou a gravar e fazer as gravações dentro da comunidade, né, as pessoas começaram a ver, o que esse pessoal tá vindo, e câmera, e começaram... Camisa. Isso, começaram a querer a movimentação, né? As redes sociais internas circularam. Sim. Então foi uma velocidade muito grande. Quando a gente viu, o pessoal chegava lá do nada no final da gravação, né, perguntando como é que faz para apresentar? O que tem que fazer? O que é isso? E aí aquilo foi do boca a boca, boca a boca. Hoje em dia, a gente, se bobear, a gente teria mais alguns
30 programas, e tantas pessoas que agora têm procurado a gente. Mas está em que temporada? Esse projeto, no momento atual, esse é o projeto apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura. Mas tudo já foi gravado? Já gravamos todos os 24 programas já estão gravados já. Agora é edição, exibição, né? Então, você já falou de um deles, que foi o de abertura. Isso, foi de abertura. E você já falou do cantor lírico? Tivemos um do grafite, que é arte urbana, né? Do grafite, que é um artista plástico, também residente lá no complexo. E ele tem um trabalho muito interessante, que ele faz o grafite no interior do complexo. Tem um muro lá que está abandonado, ele faz aquele trabalho artístico e sempre com algum tema favela, mostrando e isso vai ser mostrado? Cidade. Já foi exibido esse programa. Já foi exibido já. É muita coisa. Tem muitas curiosidades lá. Tivemos agora recentemente um historiador, o seu Adilson de Almeida, né, que contou a história do complexo, da infância dele. Ele está com 83 anos, né? Tivemos também a Dona Chimbinha, que é uma personagem conhecida do mundo do samba, está com 90 anos, conhece a história desde do início das escolas de samba. Da formação da Deixa Falar, após a Deixa Falar, né? Ela vivenciou isso na infância. Então, a comunidade de São Carlos desfila na escola de samba Estácio de Sá, não é isso? Isso. Ou outras? Deve ter alguma, mas no geral... ali que fica ali paralela à Rua Salvador. Salvador de Sá. São Salvador. Isso, Salvador de Sá. Salvador de Sá. Está tudo integrado à família do Estácio, né? Né? Tá o primo, Salvador, tem o Mendes Sá, que era o tio. Aí tem que saber a história, né? E vocês pretendem a continuidade? Vocês vão entrar... Já está planejando outro edital? Como é que... eu estou estudando, fazendo uma avaliação, né, de como é que está o desempenho, né? E aguardar um próximo edital que possamos ser selecionados. Secretaria da Cultura. Alô, Secretaria da Cultura. Alô, Secretaria da Cultura. Aguardamos aí a continuidade, né? Tem mais talentos. Agora, me diga o seguinte... Do ponto de vista de quem quiser assistir, o cara está assistindo aqui e viu, poxa, eu vou querer conhecer esse projeto, tal, que não assistiram. Vocês têm nas redes sociais todos esses programas que já foram exibidos estão no YouTube de vocês? Estão no YouTube. Estão no YouTube. Como é feito? Inicialmente a gente faz a divulgação na semana que vai ser exibido, na página do Facebook. Né? A gente faz a divulgação de qual convidado vai estar presente. E a página do Facebook é de talentos? Talentos da Favela. A página do Facebook, Talentos da Favela na TV. Sim. É a página do Facebook. Então o cara põe lá em procura Talentos da Favela. Talentos da Favela na TV. Isso. Buscador. E automaticamente vai para o Instagram, também Talentos da Favela na TV. Aí, no sábado, o programa é exibido. A seguir, ele é disponibilizado no canal YouTube, algumas horinhas após, né? Ele sobe para o YouTube e é disponibilizado e está na ordem, na sequência do programa. No último agora foi o programa 15, sábado passado. Vamos para o 16. Né? Isso. Então, tem 15 programas desses que vocês comentaram que estão lá no YouTube. Disponível. Lá arquivado na videoteca do YouTube, lá dos talentos da Favela na TV. Não, aí no caso, o canal YouTube é da Adaquerge Cultural, que é a associação cultural que produz o programa. Procure no YouTube Adaquerge Cultural, que você vai encontrar. Eu vou falar com o nosso editor para colocar aqui. Está aqui já, aqui ó, no rodapé aqui ó, da tela. Você falou no início, você, Fabiana, sobre o primeiro programa, porque vocês pegam os talentos, as atividades que existem, culturais, iniciativas, e fizeram uma sequência de 24. 15 já estão no YouTube, como nós divulgamos agora, e os outros vão entrar semana a semana. Semana a semana. Nós vamos, então, entrevistar o primeiro. Fala um pouco sobre esse, porque a gente vai chamar um
um intervalo, e aí a gente volta com quem? Com o Guilherme Roberto, Livreteria Roberto. Popular Juraci Nascimento. Como é o nome mesmo? Livreteria Popular E o que seria Juraci a livreteria? Nascimento. Aí Fabiana pode dar um parecer melhor, né, Fabiana? Fabiana, a livreteria, dá uma palhinha que a gente vai chamar um intervalo para a gente vir com ele ao vivo aqui, para ele poder falar sobre esse projeto. A livreteria, ela é uma biblioteca ambulante. Uma biblioteca móvel. Uma biblioteca móvel, né, em que eles emprestam livros, eles têm um grupo, né, de jovens também que ajudam e que contam histórias, brincam com as crianças. Né, Que interessante. E isso roda dentro da comunidade. Então, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Fabiana, no segundo bloco e último aí, nós vamos te chamar para falar desse projeto. Sim. E eu queria agradecer a sua presença e sucesso no seu trabalho aí de apresentação. E Marcelo continua com a gente aqui. Obrigada. Um minutinho, voltamos já. Fique aí. Apoie a TVC Rio. Seja nosso assinante, faça seu cadastro e escolha quanto você vai contribuir por mês. Precisamos de você. Acesse www.benfeitoria.com/TV Comunitária Rio. Estamos de volta aqui entrevistando o pessoal do Talentos da Favela na TV. Nosso último bloco aqui, nós vamos ter a satisfação de ouvir aqui o Guilherme Roberto, que é da Livreteria. Isso. Livreteria, que foi a primeira entrevista do projeto Talentos da Favela na TV, lá do São Carlos, que a gente acabou de tratar aqui com o Marcelo e a Fabiana. Agora nós estamos aqui com o Marcelo e com o Guilherme. Guilherme, fale aí, o maior sucesso aqui, ó, no bloco anterior eles falaram demais aí do seu projeto. Fala um pouco para o pessoal aqui da TV Comunitária, qual foi a ideia de você fazer essa iniciativa e como ela está se desenvolvendo? Então, a Livreteria Popular Juraci Nascimento, hoje ela tem 8 anos. Ela começou realmente como um projeto, como a Fabiana falou, né, um triciclo com livros. A gente realizava os empréstimos, realiza ainda, né, os empréstimos, a cotação de histórias e a mediação de leitura. Hoje, com 8 anos, ela é uma ONG, né, então assim, né, no âmbito do São Carlos, que é composto por 4 favelas, a Livreteria Popular Juraci Nascimento é a primeira e a única ONG que trabalha com literatura ali dentro. Né, hoje nós temos 4 projetos que vai do meses de idade à maioridade, onde a gente consegue cada um desses projetos com uma metodologia própria. A gente tenta alcançar as crianças que não sabem ler, né, estimulando o hábito da leitura, né, tornar a leitura um hábito, seja dentro da escola ou no convívio familiar. Os jovens, né, os adolescentes, que são aqueles que já têm o hábito de ler, mas como na escola eles são obrigados a ler, então eles acabam desenvolvendo uma leitura estanque, que é o qual eu vou ler esse livro porque eu quero estudar e eu quero tirar uma nota. Então, depois que a nota que eu fizer a prova, eu vou tirar um 10 e não me pergunte qual foi o livro, qual é o autor, do que se trata a história. Fora isso, tem os jovens e os adultos, que são aquelas 2 faixas etárias que já não querem mais esse contato com o livro, então é o nosso maior desafio e é onde a gente acaba se prendendo mais, porque a partir do momento que você estimula que o jovem
continue a ler, continue a ter o hábito de ler, ele leva isso para a vida adulta. E como geralmente, né, na favela, o nível de natalidade entre a população jovem é muito grande, então assim, né, se eu sou um jovem que gosto de ler e me torno um adulto leitor e acabo tendo um filho, eu vou estimular que esse filho pequeno continue lendo. Muito bem, pô, você fez uma tese aí, você defendeu. Ô, Marcelo, eu quero saber o seguinte, qual a tua relação que inventou, que bolou esse projeto tal com essa iniciativa? Então, você conhecia antes, você chegou a pegar algum livro lá, como é que foi isso, essa relação? Como é que você vê essa iniciativa? A idealização, Moisés, por conhecer assim a favela no geral, né? Saber que ali tem pessoas, tem jovens, tem talentos, daí veio a ideia da criação do projeto do programa Talentos da Favela TV. Está aqui um exemplo que foi incluído no programa. Então, ficou claro qual foi a proposta da criação do Talentos da Favela. E o Guilherme, faltou acrescentar, ele é jornalista. E um dado interessante, ele se formou numa época que havia um investimento para a educação, tanto é que ele se formou na PUC. Agora, como ele conseguiu atingir esse nível superior sendo um morador da favela? Isso é importante, né? Agora, eu queria levantar exatamente isso para ouvir também o Roberto, e depois você poderia falar, que é o seguinte: existe um preconceito de que favela não tem muito a ver com cultura, com livro, com aprofundamento do conhecimento. A ideia que é maravilhosa, essa ideia e tal, surgiu de que experiência concreta sua e que você começou a acreditar que era possível fazer esse projeto, que é um sucesso, 8 anos depois. A nossa organização, ela se sustenta sobre 3 pilares: homenagem, transformação e referencial. Homenagem por quê? As pessoas, quando ouvem o nome Livreteria Popular Juracy Nascimento, quem foi Juracy Nascimento? Quando elas sabem que meu nome não é Juracy e sim Guilherme, eles querem saber quem foi a Juracy. Então, por toda a minha vida, né, eu tenho 37 anos, a Juracy, ela foi o que eu considero a nossa referência de cultura, da favela e o asfalto. Ela, por conta própria, ela organizava no seu quintal festas juninas, ela tinha um bloco carnavalesco chamado Ser Criança é Meu Prazer. Então, assim, 2 datas que eram religiosas dentro do calendário do complexo era Dia das Crianças e Natal. Por quê? Porque ela tinha uma rede de amigos aqui no asfalto, né, onde ela levava a lista de crianças e suas medidas para essa rede de amigos e voltava cheia de presentes. Quando não, ela organizava passeios. A gente ia para a Quinta da Boa Vista, Aterro do Flamengo, Jardim Zoológico. Então, assim, ela organizava passeios onde ela disponibilizava que a gente pudesse, enquanto crianças, enquanto jovens, conhecer a cidade e não nos cobrava nada. Então, assim, e eu fui uma dessas crianças. Então, assim, a livreteria existe porque é um produto de algo que quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, tinha alguém que me estimulava a conhecer a cidade, a consumir cultura. Quando não, eu falo que a livreteria, ela pretende ser esse referencial de cultura. Por quê? Respondendo a sua pergunta, por que na favela nunca tem nada de bom, é estigmatizado? Porque, assim, a nossa intenção, enquanto organização, é colocar dentro do complexo de favelas do São Carlos, um centro cultural. Vamos começar com a literatura, temos o audiovisual e a partir daí crescer. E por quê? A nossa intenção é que os moradores de favela possam ter essa disponibilidade de estar ao seu lado, encontrar um centro cultural e ter a opção, sim, olha, eu posso descer o morro, conhecer a cidade,
consumir cultura, só que aqui do meu lado também tem um centro, tem um centro cultural. Eu não preciso descer a favela. E a livreteria tá para isso. Isso, agora eu queria levantar um pouco a polêmica que Guilherme levantou no início, que é o seguinte, a pessoa ir no livro porque precisa de tirar uma nota, etc., depois largar o livro. Como é que é essa relação da tecnologia, que é principalmente os celulares, né? E outros mecanismos tecnológicos, etc., e a necessidade da leitura e que o livro, ele não... Porque se discutiu que o livro ia acabar, não sei o quê, porque era o papel e tal, mas o livro é uma coisa muito importante, né? Como é que você sente, no trabalho que você desenvolve lá, essa competição entre o celular e o livro físico em papel? Então, quando a gente chama de quando veio o advento da internet, falou-se que muitas coisas iriam acabar. Quando veio o advento do celular, falaram que o livro ia acabar. É certo que, de concreto mesmo, o que acabou, infelizmente, são as livrarias, que eu acho que é uma perda muito grande para gente que consome literatura, para gente que realiza um trabalho com literatura. Porém, eu vejo que com o advento do celular, com a facilidade do favelado, do morador de favela, ao ter um dispositivo móvel, ter a oportunidade de ter um celular, não desmerece e não vem de encontro à necessidade que ele tem de simplesmente treinar a leitura. Porque assim, a partir do livro, quando ele torna a leitura um hábito, ele treina muitas coisas. Eu falo que durante toda a minha trajetória, né, educacional, eu viajei o mundo inteiro sem sair de casa, só lendo livros. E os jovens, as crianças, elas também começaram a perceber isso. Então, assim, elas têm lá o celular delas, mas elas não perdem esse gosto de ter um objeto nas mãos para ler. Então, assim, eu considero o celular uma outra forma de você estimular que ele continue lendo. Muito bem. Você está vendo o lado positivo da tecnologia para estimular essa janela para o mundo que é o livro. Agora, nós estamos encerrando aqui o programa. Eu queria saber o seguinte, se eu quiser doar um livro, eu posso? Não só pode, como deve. A gente aceita, querido. Então, diga aí o que precisa fazer, porque vai aparecer aqui na tela. Então, por gentileza, temos uma rede social que é Livreteria Popular, né? Instagram, Facebook. Temos nosso site que é livreteriapopular.org.br. Livreteriapopular.org.br. Está aí na tela. Entre em contato e doe o seu livro para a comunidade do São Carlos e todo mundo que tiver acesso lá a esse projeto maravilhoso. Marcelo, suas últimas palavras, muito obrigado aí pela presença, por ter trazido a Fabiana e também o Guilherme. Essa é a proposta do projeto Talentos da Favela na TV, exatamente esse relato do Guilherme aqui, é o que deixa o projeto muito feliz junto à comunidade do Complexo do São Carlos e para todos que estiverem assistindo aqui o programa da TV Comunitária. Exatamente com você aqui, mais uma vez agradeço. E todos os sábados, às 16 horas, Talentos da Favela na TV. Isso, estamos encerrando o programa. Eu queria agradecer a sua audiência, agradecer aqui o Marcelo do Vale, que idealizou o projeto Talentos da Favela na TV e também é apresentador e diretor. E aqui o Guilherme Roberto, que deu essa aula aqui de maravilha sobre o livro e sobre esse projeto que ele desenvolve lá. Você pode continuar assistindo toda a nossa programação também na internet, www.tvcomunitariatudojunto.rio. Até um próximo programa. Tchau!